partir de agora, com você, ouvinte e internauta, Mediunidade, Farol Dentro da Noite. Uma produção e apresentação do Centro Espírita Maria José e o Amor. Equipe de tarefeiros de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Obra dedicada ao estudo da mediunidade através de obra psicografada por Miriam Yuka Tsubahara. E também o Livro dos Médiuns de Allan Kardec e obras complementares. Olá, amigo e amiga espíritas, ouvintes da Rádio Espaço Espírita. Aqui fala a equipe de estudos e prática mediúnica do Centro Espírita Maria José e o Amor, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E este é mais um programa, Mediunidade Farol Dentro da Noite, dedicado ao estudo do livro Mediunidade Farol Dentro da Noite. Este livro foi psicografado por intermédio da Miriam Yuka Tsubahara, da editora Dionise, e também nós vamos trazer aqui para todos um compartilhar de algumas obras, das obras básicas, das obras de André Luiz, onde também falam praticamente dos mesmos assuntos, onde abordam os mesmos assuntos. Hoje a nossa equipe está constituída com a presença da Miriam, também do Michael e também do outro Michael, né? Temos dois Michael aqui na nossa casa espírita. Todos são integrantes e colaboradores do Centro Espírita Maria José e o Amor. Olá, ouvintes. Olá, ouvintes. Convidamos também o nosso irmão Michael para uma rápida prece. Pai Senhor, te agradecemos por esses momentos, pelas nossas vidas, pelas tuas bênçãos, pelas bênçãos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos também para que esse alimento de vida eterna que o Mestre Jesus tem legado a todos nós, também venha se fazer no compartilhar com todos esses nossos irmãos que nesses momentos nos acompanham, estejam na carne, estejam em espírito. Desse teu imenso amor, em comunhão com o amor de Jesus, nós te rogamos, Pai, em favor de todos indistintamente. E te rogamos também do amparo e da assistência amorosa de nossos irmãos superiores, para bem compreender e também bem compartilhar das orientações de hoje. Acolhe, Pai, as nossas súplicas em nome de Jesus e que assim seja. Que assim seja, Senhor. Então hoje, nesse primeiro programa, nós falaremos um pouco sobre esse livro, né, que foi psicografado pela Miriam, onde o nome dele foi dado Mediunidade Farol Dentro da Noite. Falaremos um pouco sobre como que esse livro teve o seu início, no que ele também foi baseado, né, e sobre quais que são os propósitos, né, desse livro. Então vamos aqui compartilhar um pouco, né, com todos vocês das nossas experiências, né, daquilo. Vamos falar um pouco também da nossa casa espírita, né, que fica aqui em Jaraguá do Sul, onde é mais conhecida também como Senja, né, Centro Espírita Maria José e o Amor. E nós vamos estudar pouco a pouco esse livro. Nós vamos hoje falar um pouco sobre o preâmbulo, né? Nos próximos programas nós temos ali a introdução, vamos passar também a introdução e vamos dar sequência conforme os tópicos relacionados aos capítulos, né? Ele não tem propriamente capítulos designados, mas ele traz tópicos, né? Então, relacionado a cada contexto. Então, nós vamos aqui hoje, conforme nós vamos falando sobre o preâmbulo, nós também vamos falar um pouco da nossa casa, daquilo que nós estudamos, como que nós nos dedicamos nos estudos, para que todos que nos ouvem, né, possam também saber quais são as nossas práticas, né? Quais são os nossos métodos de estudo, né? Sempre baseado, lógico, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, mas como nós nos conduzimos e como tivemos a oportunidade de receber esse livro, né, por intermédio da Miriam.
Então, lá no preâmbulo, né, que é o início do livro, antes do preâmbulo, nós temos uma prece inicial que foi, né, colocada pela Miriam, que tem psicografado este livro. Deixamos a prece para que os ouvintes possam fazer essa leitura e também fazer uma introspecção daquilo que traz de contexto na prece inicial. E nós vamos dar início a esse preâmbulo, né? Nós não temos designado a quantidade de programas que se estenderá ao estudo desse livro, né? Então ele vai ser colocado pouco a pouco à disposição de todos, né? Ele vai estar disponível todas as semanas e também na fanpage da própria rádio, né, estará disponível esses áudios para que todos possam acompanhar gradativamente esse estudo, né? E também é uma pequena divulgação daquilo que nós temos recebido aqui no Senja, de orientações dos nossos irmãos superiores que sempre aqui nos acompanham. Então, lá no início do preâmbulo, né, que esse texto aqui do preâmbulo, ele foi orientado pelo nosso irmão Hermínio Benevenuti. Ele já tem desencarnado, né, lógico, nos acompanha ainda em espírito, sempre está junto a nós, mas essa primeira orientação vem dele, da parte dele. Então ele começa o texto dizendo assim: o exercício da mediunidade, conduzido de conformidade com as diretrizes morais que Jesus nos legou pelos seus ensinamentos, é o mais extenso campo de trabalho que se nos apresenta no caminho da elevação espiritual. Então, o que nós poderíamos entender sobre esse pequeno trecho, né? É o mais extenso campo de trabalho que se nos apresenta no caminho da elevação espiritual, né? Então, abrimos aqui também para os comentários, para aqueles que aqui nos acompanham nesse estudo, né? Para que a gente possa compreender um pouco mais sobre esse pequeno trecho, já nos colocando, né, um dos meios, né, desse caminho da elevação espiritual. Ele fala aqui da mediunidade, né, Maico? Então, todos nós trazemos das faculdades mediúnicas, né? Nem todos as trazem ostensivas, né? Nem todos trazem elas tão aparentes, mas todos nós trazemos das sensitividades, das percepções, né? Sentimos a presença, né, das intuições, mas muitas das vezes nós não damos abertura, né, para essas percepções extrasensoriais, né, que seriam fora do corpo físico, que vem do próprio espírito, né? Então, o que ele basicamente quer dizer o quê? Que quando nós orientamos as faculdades mediúnicas, ela é um grande meio de poder reparar esses débitos, das quais temos todos já acumulado através dos tempos, né? Porque quando nós nos dedicamos a sermos o que? Intermédios, né? Como a palavra já diz, né? Médiuns, medianeiros, né? Intermédios dos nossos irmãos desencarnados, né? E também hoje trazemos esse entendimento de níveis conscienciais, de personalidades, então essas manifestações. Então todos são espíritos, né? Há essa manifestação, né? Onde precisamos dos médiuns, dos intermédios, né? Dos intermediadores. Então precisamos desse exercício da mediunidade. Precisamos gradativamente nos colocarmos úteis na colaboração com a obra do Pai. Jesus também tem, no trecho que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele também nos traz um convite para que nós venhamos exercer
a mediunidade, né? Porque muitas coisas o corpo físico, né, nós sabemos que ele por si só não traz certos entendimentos, né? Mas nós precisamos trazer essa abertura, deixar que o Espírito, né, procurar em primeira mão o reino dos céus, a sua justiça, e que tudo mais vos será dado por acréscimo, né? Então perguntamos também a Miriam, relativo a esse pequeno trecho que nós acabamos de ler aqui do preâmbulo, né, como que ela foi orientada a fazer esse estudo e onde que surgiu, né, essa obra, né, que nos traz grandes entendimentos em relação a trabalhos mediúnicos, né, a exercícios mediúnicos, na cooperação com a obra do Pai. Quando eu comecei na casa espírita, eu comecei, na verdade, pela dor, pela sensitividade e pela emotividade assim muito aflorada, conturbada. Então eu acabei vindo buscar entendimento maior na casa espírita, onde então me foi orientado que essa ciranda de emoções, de conturbações que eu sentia, na verdade, era com relação às faculdades, né, das quais todos nós somos portadores. Com isso, então, comecei a frequentar a casa, comecei com o estudo do Evangelho, e na época a casa começou um estudo do Livro dos Espíritos, e com isso, assim, muitas respostas, muita consolação. Isso começou a me, vamos dizer assim, me acalmar, né, de tantas respostas que a gente não imagina que tem, mas que à medida dos estudos e do devotamento, isso foi me consolando. Então eu consegui, digamos assim, estabelecer um equilíbrio dentro de mim. Nessa frequência na casa, o Hermínio, então, que era o dirigente, o presidente da casa, me convidou, então, também para fazer parte de trabalhos mediúnicos, justamente por conta das faculdades, né? E nisso ele me orientou, assim como ele recebeu uma orientação de um outro amigo, irmão, pai espiritual, que ele deveria ler o livro Diálogo com as Sombras, de Eline de Miranda. Então ele me aconselhou também que, fora as obras básicas, né, eu começasse a ler o Diálogo com as Sombras, e com isso, assim, no estudo, a intuição, assim, de fazer apontamentos, de pegar um caderno e começar, então, a fazer anotações. Você está ouvindo Mediunidade, Farol Dentro da Noite, aqui na Rádio Espaço Espírita. Siga na nossa programação. E dali dessas anotações surgiram muitas outras orientações, entendimentos relativos ao texto do livro, né? Texto do livro que eu lia. E depois de um tempo, então eu resolvi mostrar por mim as anotações que eu fazia, porque muita coisa que eu escrevi, eu sabia que não era de cunho meu, que simplesmente era muito, vamos dizer assim, muito mecânico, né? Eu não conseguia processar realmente o que estava escrevendo. E aí ele, analisando, ele disse: isso é psicografia. Então, onde eu recebi a orientação para que, então, se fosse mais disciplinada, estabelecesse os horários, tudo. E com isso, então, aos poucos veio, à medida que eu lia os estudos, então veio surgindo esse Mediunidade Farol Dentro da Noite, que foi colocado, o nome foi dado pela equipe espiritual, né, pelos irmãos superiores, depois do término da psicografia. Apesar de Hermínio de Miranda dizer que o livro já se auto-explica,
mas nós acabamos recebendo essas orientações dos irmãos que orientam a casa para nós compreendermos melhor, né, a importância, a responsabilidade, os cuidados que nós devemos ter com a mediunidade, as faculdades e também com relação ao trato com os irmãos, né? Então a gente pode dizer que é só algo um pouco mais esmiuçado, uma ajuda, né, que nós recebemos, um auxílio que nós recebemos, então, para que a gente possa entender melhor essa faculdade que nós trazemos, essas, né, faculdades que trazemos. Então, esse livro ele é basicamente dedicado àquele que queira se dedicar a exercícios mediúnicos, a trabalhos mediúnicos. Isso, para a educação das faculdades. Né? Sem deixar de lado, né, a importância da codificação, né, a obra básica, sobretudo o estudo do livro dos médiuns. Dos médiuns, né? Todos os outros estudos, eles se completam, né? Nós não podemos nos fixar somente a um livro, né? Todos eles trazem pontos muito interessantes, né? Trazem novas orientações. Sempre fomos orientados a não criar essa fé cega, né? Não aceitar cegamente o livro dos médiuns. Allan Kardec sempre foi bem orientado quanto a isso, sempre analisar todos os pontos. Se um deles, né, estiver equivocado, então que nem fosse publicado, né? Então deve sempre ser estudado, né? Deve sempre ser embasado, né? Estar sempre fortalecido, edificado, né? E ele continua, então, logo após esse trecho que nós lemos no início, ele diz assim: então, torna-se ele uma condição de evolução, pela qual aceleramos o resgate de nossos débitos, desenvolvendo e aprimorando sentidos e faculdades que nos cabem conquistar na trilha da ascensão. Então, quando nós trabalhamos mediunicamente, né, é uma grande oportunidade que Deus também nos concede de poder reparar esses débitos, né, das quais nós temos cometido. Como ele fala aqui, né, nos apresenta no caminho da evolução espiritual um extenso campo de trabalho, de poder, então, aonde que nós poderíamos estar mais junto àqueles das quais nós já temos afetado através dos tempos. Esses momentos de estudos, né, de orientações, de trabalhos mediúnicos, porque geralmente os que se apresentam são aqueles das quais nós já temos tido débitos. Então, nós também já temos, né, nos equivocado em outras experiências, ter dito coisas das quais nós não trazíamos um entendimento completo, e essas coisas eram equivocadas, né? Não somente nós, mas nós temos aí em muitas literaturas, muitos irmãos, né, que relatam isso, que tem até obras hoje que têm sido publicadas e que essas obras hoje elas são equivocadas. Então eles têm reencarnado, né, para escrever coisas novas, coisas mais acertadas em relação às orientações do Cristo, para que assim então possam reparar, né, os seus débitos, né? É a lei da encarnação, né? Essa grande oportunidade, essa misericórdia de Deus de nos conceder novas oportunidades, né, de poder reparar os nossos débitos. E nós sabemos que muitas das vezes, se nós não educarmos as faculdades mediúnicas, como a Miriam colocou, né, veio por dor, pela dor, né, quando as nossas ferramentas de trabalho, por assim dizer também, né, Jesus diz isso, não estão bem orientadas, podem nos levar à loucura, né? Falta de compreensão, porque muitas das vezes aquilo que nós sentimos, às vezes não são nossos sentimentos, às vezes não são nossos pensamentos, né? São daqueles que nos rodeiam, né? Tanto que São Paulo diz: nuvens vos seguem, né? Dizendo o quê? Que todos nós somos rodeados por afinidades, por pensamentos, por sentimentos de muitos de nossos irmãos, né? Independentemente se estejam na carne ou no espírito, nós sabemos que mesmo estando na carne, o espírito em desdobramento pode estar, né, ao nosso lado. Então temos que ter essa vigilância, né? Jesus nos diz, né, do vigiar e orar, né, para que a gente venha estar sempre vigilantes no cotidiano,
né? Cuidado com os pensamentos, com os sentimentos, né? E até interessante dizer que uma vez perguntaram para Divaldo se ele não tinha pensamentos negativos, né? E então ele disse assim: não, eu os tenho ainda, né? A única diferença é que através dos tempos eu tenho aprendido a não alimentá-los, né? Então mudar o foco, né? Então é isso que Jesus nos diz, né? Vigiai e orai, né? Cuidar dos pensamentos, dos sentimentos, né? Porque estão ligados às nossas também faculdades, né? As faculdades mediúnicas. Então também gostaria, Maico, que você, o outro Maico, né, que você lesse ali o outro trecho, né, que ele fala um pouquinho mais ali sobre essa parte do preâmbulo, né? Então aqui o Hermínio coloca, né, no livro, que em março de 1995, atendendo ao chamamento íntimo da consciência, despertamos para as luzes da doutrina espírita, nesta nova etapa reencarnatória. E, ao sorver desta fonte de luz inesgotável, animamo-nos em busca maior, no entender o chamamento do Cristo: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Na medida em que saciávamos nossa sede e fome de espírito, buscando conhecimento e despertando o que trazemos sedimentados nos arquivos da memória espiritual, sob o influxo amoroso dos mentores, entendendo que tudo o que Deus, em sua magnânima misericórdia, nos confia, cabe-nos compartilhar. Compartilhar, né? Então, esse conhecimento, muito desse conhecimento, né, nós trazemos, né, como aqui o Hermínio coloca, sedimentado nos arquivos da memória espiritual, né? Nós não temos só débitos, né, durante as experiências, né? Temos também muitas experiências salutares, onde temos grandes conquistas. Só que a cada nova oportunidade, quando adentramos a um novo corpo físico, nós temos que caminhar por nós mesmos, né? Temos que ter essa iniciativa de também buscar o conhecimento dessa personalidade que está se constituindo. Só que se nós também, então, não usarmos das ferramentas de trabalho que nos são concedidas, até mesmo com essas vivências anteriores, nós não abrimos esses canais, né? Não temos esse intercâmbio, né, com esse conhecimento para que possamos também aplicá-los, né, no cotidiano, né? Então, como que, né, o Cristo nos diz: pedi e recebereis, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que dizendo que nós temos que ter iniciativa, temos que ter um bom ânimo para buscar desses entendimentos, né? Compreender por que nós às vezes vimos aquilo que os outros não veem, por que ouvimos às vezes aquilo que os outros não ouvem, e às vezes nós somos chamados de loucos, e através dos tempos, né, também temos sido chamados de loucos, né? Porque muitos não, como temos dito, muitos não ouvem, né? Muitos não veem, né? Então, através dos tempos, nós temos sido julgados por essas condições, né? E por não ter buscado, temos desencarnado mal, né? E por isso que ele coloca que a mediunidade, então, o exercício mediúnico é uma condição de evolução. E aqui ele coloca, né, o Hermínio coloca, muito importante destacar isto no compartilhar dos nossos conhecimentos. Que na verdade tudo aquilo que nós temos recebido hoje, né, seja por Allan Kardec, né, pelos apóstolos, por todos esses nossos irmãos que têm tantas obras por aí, na verdade é o que? É um compartilhar.
né? Imagina se, né, nós não tivéssemos os apóstolos, por exemplo, através do exercício mediúnico, né, porque Cristo não escreveu nada, né, nenhuma linha, mas, né, os seus seguidores, os apóstolos, os discípulos, têm, através das suas faculdades mediúnicas, escrito os evangelhos. Hoje, uma grande oportunidade que hoje todos nós temos de relembrar aquilo que o Cristo tem nos dito. Então, é um exercício mediúnico, né? Por isso que ele destaca o compartilhar, e é para isso que nós também estamos reencarnados, para vir a reparar esses débitos, né? Reparar essas nossas faltas, falar diferente daquilo que já temos falado, né? Através dos tempos. Então nós não vamos conseguir terminar essa parte do preâmbulo, né? Porque é muito importante nós nos firmarmos, né? Temos aqui destacados alguns pontos importantes, né? Como temos dito, ele foi baseado no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda. Então convidamos a todos também para buscar esses estudos, né? No livro dos Médiuns também. Então, nas obras de André Luiz também temos vários livros que se dedicam à prática da mediunidade, né? Quanto mais nós buscarmos, mais nós nos fortalecemos, né, naquilo que precisamos buscar de entender as coisas, né? Dessa fé raciocinada, né? Não dessa fé cega que nós já temos praticado através dos tempos. Então, amigos e amigas, por hoje seria isso, né? Também, se aqueles que queiram adquirir o livro, né, Mediunidade Farol Dentro da Noite, pela editora Dionise, vocês vão encontrar lá na página da editora Dionise. Podem entrar em contato conosco também na página do Facebook do Senja, Centro Espírita Maria José e Amor, e também podem entrar em contato com o pessoal da rádio, né, e adquirir esse livro, tá certo? Então, aos amigos que nos acompanharam até aqui, esse foi o nosso primeiro programa, produzido e apresentado pela equipe de estudos e prática mediúnica do Centro Espírita Maria José e Amor, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Nossa casa espírita está localizada na rua José Martins, número 3146, no bairro Três Rios do Norte, Jaraguá do Sul. Nossas atividades acontecem nas segundas, terças, quartas, quintas e nos sábados à tarde. Lá na nossa página do Facebook, né, vocês também encontrarão os horários dos estudos, né? Geralmente durante a semana eles começam às 20 horas e no sábado às 14 horas. Para maiores informações, vocês podem estar entrando em contato, né, com a gente lá pela página do Facebook. Rádio Espaço Espírita, um som para o Espiritismo em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Fiquem com a nossa programação, baixe nosso aplicativo no Google Play ou assista ainda pelos sites radioespaçoespírita.com.br, lembrando que ali é Spaco, né? Não tem o cedilha. Também jornalespaçoespírita.com.br ou também pelo aplicativo Radiosnet. Então, nosso agradecimento a todos e vamos encerrar com uma prece. Senhor Deus Pai, te agradecemos por esses momentos, pelas orientações que aqui temos recebido pelo nosso Mestre Jesus, por ele também ter compartilhado com todos nós desse pão de vida eterna. Irmãos, estejamos em paz e que a paz de Jesus nos acompanhe. Que assim seja. Que assim seja, Senhor.
Obrigado pela sua audiência, amigo ouvinte. Encerra por aqui Mediunidade Farol Dentro da Noite. Produção e apresentação do Centro Espírita Maria José e o Amor de Jaraguá do Sul, numa parceria com a Rádio Espaço Espírita de Santa Catarina. Fique sintonizado com a gente na rádio que é um som para o Espiritismo, em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. O Centro Espírita Maria José e o Amor está na Rua José Martins, 3146, bairro 3 Rios do Norte, em Jaraguá do Sul. No Facebook, curta a fanpage em nosso nome, Centro Espírita Maria José e o Amor, Senja. Curta nossa página, compartilhe as nossas postagens e acompanhe nossos horários de atividades.